Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Vamos então abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus, no capítulo 4, versos de 1 a 11. Peço que você abra sua Bíblia comigo nesta passagem. Mateus 4, versos de 1 a 11. Está escrito o seguinte: Mateus 4, de 1 a 11. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão ou te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Irmãos, este episódio da tentação de Jesus está relatada nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Há algumas nuances importantes a serem destacadas nestes 3 registros. A primeira coisa que somos informados é que nenhum dos evangelistas disse graficamente que Jesus orou nesses 40 dias. Os 3 evangelistas afirmam que Jesus jejuou. Implicação óbvia é que ele deve ter orado, porém não está registrado. Ele estava jejuando. É muito provável que ele passou esse período de 40 dias de jejum em oração. Também percebemos que Mateus nos informa que depois de 40 dias de jejum ele foi tentado, mas Marcos e Lucas relatam que a tentação ocorreu não depois dos 40 dias de jejum, mas durante os 40 dias de jejum. Que a tentação não veio após esse período, mas durante esse período. Isso é importante, porque mesmo quando nós estamos na prática dos exercícios espirituais e os mais excelentes, ainda assim não estamos imunes, incólumes à tentação do diabo. Vale destacar que na ordem do registro, Lucas coloca a terceira tentação como a segunda e a segunda como a terceira. Ele inverte esta ordem. E também é importante destacar que no relato de Lucas, lá no versículo 13, somos informados de que Satanás o deixou até momento oportuno. E neste momento, então, ele volta, e depois desse momento, então, ele volta com outras armas, com outros estratagemas, usando novas estratégias. Esse é o pano de fundo desta batalha espiritual. E a primeira coisa que nós chegamos aqui, a conclusão inequívoca, é que o diabo, então, não é um ser mítico,
O diabo não é uma lenda, não é apenas um espantalho para amedrontar as pessoas mancas intelectualmente ou espiritualmente. O diabo não é uma energia negativa, o diabo é um ser, um anjo caído. Ele é perverso, ele é maligno, ele é assassino, ele é ladrão, ele veio roubar, ele veio matar, ele veio destruir, ele é a serpente, ele é um que ruge, ele é o Deus desse século, é o príncipe da potestade do ar, ele é o dragão vermelho, ele é o Apolion, ele é o Abaddon, ele é o destruidor, ele é o príncipe da potestade do ar e o espírito que atua nos filhos da desobediência. Ele age sem trégua, ele não descansa, ele não tira férias. Outra coisa importante ainda a destacar à guisa de introdução é que não há nenhum filho de Deus que não tenha sido tentado. E ser tentado não é pecado. Pecado é você ceder à tentação. Pecado é você aquecer ou se entregar a estas propostas mirabolantes, mentirosas, mas também sedutoras. Vale ainda destacar que no caso de Jesus, é o Espírito Santo que ele recebe em plenitude no batismo, é que o impele, é que o dirige, é que o comanda ao deserto onde é tentado. Aliás, a expressão usada por Marcos é uma expressão extremamente forte. Lá no capítulo 1 de Marcos, somos informados o seguinte, no versículo 12 do capítulo 1, e logo o Espírito o impeliu para o deserto. A ideia aqui é que o lançou para o deserto. E aí você percebe que é Jesus quem avança para o território do diabo para derrotá-lo no seu próprio território. E na verdade Jesus aqui não é aquele que é atacado, é Jesus quem ataca o diabo no seu próprio território. Mas ainda, irmãos, e eu quero fechar aqui a questão na minha introdução, é que a tentação, ela vem nas horas mais esplêndidas da sua vida. Jesus está saindo do Jordão, do sorriso do Pai, onde o Pai afirma publicamente: este é o meu filho, o meu amado, em quem eu me deleito. E Jesus sai do sorriso do Pai para a carranca do diabo. Ele sai da plenitude da afirmação filial para o questionamento dessa verdade. E desta forma é importante dizer que ele sai da água do batismo para o fogo da tentação. Ele faz uma transição do céu aberto no Jordão para a realidade triste e medonha do deserto. E isso significa que vida cristã não é uma apólice de seguro. Então, dito isso, irmãos, eu gostaria de entrar no texto e tirar algumas lições para nós nesta noite. Vamos ver as estratégias do diabo nessa tentação. Primeira coisa que é digno de nota é que Satanás não se afasta de nós pelo fato de nós sermos filhos de Deus, nem pelo fato de estarmos cheios do Espírito Santo. Você é um homem de oração, você é uma mulher de oração, e nem por isso você está fora desta tentação, dessas flechas, dessas artimanhas. Notem como é que o diabo se aproxima de Jesus, depois de 40 dias, ou também durante os 40 dias de jejum. A última verdade que Jesus tinha ouvido viera lá do Jordão, quando ele, orando, ao ser batizado, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele, e o Pai falou: este é o meu filho, a ele ouvi, ou este é o meu filho, meu amado, em quem minha alma se compraz. Essa foi a última coisa que Jesus escutou, e agora ele é compelido ao deserto, e a primeira tentação do diabo põe em xeque, põe em dúvida, põe em questionamento essa verdade: se és filho de Deus.
Então transforma essas pedras em pães. Em outras palavras, o diabo pôs em xeque, em dúvida, a revelação do Jordão, de que ele era o Filho de Deus. O diabo põe em xeque, em dúvida, toda uma realidade de vida que Jesus tinha vivido em comunhão com o Pai. Aliás, antes da fundação do mundo e desde que entrou no mundo, na nossa história, ele tinha plena intimidade com o Pai, e essa era a marca da vida de Jesus, e o diabo bota em dúvida isso. Então preste atenção nisso. A tentação do diabo nas horas mais difíceis da sua vida é: será que você é crente mesmo? Será que você é salvo mesmo? Será que você tem vida eterna mesmo? Será que o seu nome está no livro da vida mesmo? Será que o Espírito Santo habita em você mesmo? Será que você tem esse relacionamento que você diz ter com Deus mesmo? Agora notem vocês, irmãos queridos, Satanás não deixa de nos tentar pelo fato de orarmos e jejuarmos. Tem muita gente que entra em tentação porque não ora e não jejua. Jesus disse para os seus discípulos lá: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, a carne é fraca. Mas mesmo quando você ora, e mesmo quando você jejua, mesmo quando você se consagra, mesmo quando você coloca toda a sua vida nas mãos de Deus, no altar de Deus, ainda você corre o risco de ser tentado, o que aconteceu com Jesus. Então eu preciso dizer para você que oração e jejum não afugenta o diabo. Oração e jejum fortalece você para enfrentar o diabo. Agora, Satanás nos tenta também nas coisas pertinentes. Por exemplo, olha comigo para alguém que está orando e jejuando, pressupondo que ele está jejuando, também está orando. Ele está jejuando 40 dias. E ao longo desses 40 dias, a proposta de Satanás é esta: você está com fome, seu corpo clama por pão, você está debilitado, porque ninguém jejua 40 dias sem enfrentar fraqueza física, dores. E então ele chega: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele aproveita a circunstância, como aproveitou a circunstância de Davi andando no terraço do palácio para ver uma mulher nua, como aproveitou uma barra de ouro diante do ganancioso e avarento Acã, como aproveitou a circunstância de Pedro seguindo Jesus de longe para tentá-lo e derrubá-lo. Mas o diabo nos tenta, meus irmãos, naquilo que nós chamamos de ponto forte e ponto fraco. Se eu poderia usar essas expressões para Jesus, eu diria que o ponto forte era a consciência de que ele era o Filho de Deus, e o ponto fraco, se poderíamos dizer isso, é que ele estava com fome. E a questão é: se você é Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. O ponto forte de Pedro é: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais. Aí ele começa a escorregar. É por isso que Paulo entendeu isso e diz: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque quando eu reconheço que eu sou fraco, eu me agarro na graça de Deus e eu não confio em mim mesmo. O diabo está questionando aqui, irmãos, é a bondade de Deus. Se Deus é bom, por que você está com fome? Se Deus ama você, por que você tem apuros? Se Deus é fiel, por que você está doente? Se Deus é amor, por que você perdeu o seu emprego? E ele vai jogando essas setas, ele vai jogando essas dúvidas na sua mente para tentar capturar você, usando as circunstâncias que você está vivendo. Se você perceber, ele usa circunstâncias adversas. Jesus estava num deserto, Jesus estava com fome, Jesus estava sozinho e Jesus estava rodeado de feras. Todas as circunstâncias são hostis. E ele pega exatamente este panorama, ele pega exatamente este cenário para tentar Jesus, diante de uma necessidade real que Jesus estava enfrentando. O que o diabo está sugestionando a Jesus é o seguinte:
abandona a sua dependência de Deus. Se você tem poder, se você faz milagres, se você faz prodígios, se você tem essa capacidade, não passe necessidade, não passe apuros. Atenda você mesmo, supra suas próprias necessidades, não se reprima, não se contenha. Não tenha melindres de cuidar de você mesmo e atender às suas próprias necessidades. Faça alguma coisa por você mesmo. Essa é a proposta, essa é a tentação. Mas mais do que isso, meus irmãos, eu acho que o diabo sugere a Jesus a resolver o problema econômico de um povo faminto. Veja você que ele está sugestionando ou sugerindo para Jesus o seguinte: olha, tem um povo faminto lá no vale. Esse povo é oprimido, esse povo está sendo massacrado politicamente, esse povo vive oprimido por Roma, esse povo trabalha meia com o governo, esse povo não aguenta mais trabalhar e passar necessidade. Se você fizesse milagre, transformar pedras em pães, esse povo vai seguir você, você vai ter um reino de milagres, você vai ter um reino político, você ter um reino de domínio, você vai subjugar Roma. Mais do que isso, o diabo sugere a Jesus satisfazer imediatamente os seus desejos. E como Jesus reage a isso? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. As sugestões do diabo podem ser muito atraentes, podem oferecer muitas vantagens. As maçãs do diabo são todas bonitas, mas elas têm bicho. Cuidado, muito cuidado. Mas, em segundo lugar, confira comigo que uma vez que Satanás ou o diabo percebeu que Jesus tinha compromisso com a palavra e citou a palavra para ele, agora ele muda de tática. Ele sai desse campo das necessidades físicas e materiais e entra para o campo da tentação religiosa. E aí começa a citar a Bíblia. Sabe, irmãos, não tem nada mais perigoso do que Satanás com a Bíblia na mão. Ele é um péssimo exegeta, ele é um péssimo hermeneuta, e ele vai torcer a palavra para usar a palavra não para salvar, não para consolar, não para edificar, não para instruir, mas para tentar. E palavra de Deus na boca do diabo não é palavra de Deus, é palavra do diabo. Porque palavra de Deus na boca do diabo não tem correta interpretação. Palavra de Deus na boca do diabo é palavra torcida, e palavra torcida não é a verdade, é uma mentira. Então diz a Bíblia que Satanás levou Jesus ao pináculo do templo em Jerusalém, era o ponto mais alto, e disse: lança-te daqui para baixo. Você me citou a Bíblia? Deixa eu citar também, está escrito lá no Salmo 91, lança-te daqui para baixo, e ele vai te guardar, você não vai tropeçar em pedra nenhuma. Agora, vejam vocês, que quando Satanás citou a Bíblia, ele omitiu uma parte: para que te guardem em todos os teus caminhos. Essa parte, em todos os teus caminhos, Satanás omitiu. Ao omitir essa frase do Salmo 91, ele adulterou o texto. Ele está prometendo o que Deus não prometeu. Porque Deus promete livrar você quando você anda nos seus caminhos, em todos os seus caminhos, mas Deus não tem nenhuma parceria nem com você, nem comigo, com as nossas loucuras. Quando você está fora do projeto de Deus, quando você anda na contramão da vontade de Deus, quando você anda na rota de colisão da desobediência, Deus não tem promessa de guardar você nesse caminho, não. Então Satanás não estava querendo que Jesus exercitasse fé, ele queria que Jesus exercitasse presunção, e presunção é o contrário da fé. Foi por isso que Jesus respondeu para ele: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Presunção é tentação, é
querer se mostrar, é querer mostrar que você é grande, que você é poderoso, e tira daí então a dependência de Deus e a fidelidade às Escrituras. Irmãos amados, a espiritualidade exibicionista está na contramão das Escrituras e da vontade de Deus. Em outras palavras, é quando o diabo quer levar você a pecar contra Deus, confiado na graça. Mas essa graça não é a graça que justifica o pecador, é a graça que justifica o pecado, é a graça que induz você a pecar, dizendo, não, Deus vai livrar você, não pode entrar nessa que você sairá bem, Deus vai socorrer, na hora H você vai ver que chegará o livramento, então pode fazer, pode pecar, pode usufruir, pode beber essas taças, todos os prazeres, não vai ter problema não vai ter consequência não, Deus vai te livrar dessa, Deus vai livrar você de cair, de tropeçar, de se machucar, e aí está induzindo a pessoa a pecar contra Deus, pressupondo que Deus vai salvá-lo nas suas loucuras de desobediência e presunção. E Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Cuidado para que você não use a Bíblia de maneira errada, torcida, com a hermenêutica errada, com a interpretação errada, pressupondo que não importa o que você fizer, Deus vai sair em sua defesa. Mas aí, diz a Bíblia, quando Satanás percebeu que Jesus estava importando era com o reino de Deus, ele mudou de tática outra vez. E é Lucas quem nos informa algo impressionante. E eu queria que você olhasse comigo Lucas 4, porque só Lucas dá essa informação com essa precisão. Olha comigo, Lucas 4, 5. E elevando-o, mostrou-lhe num momento, num relance, todos os reinos do mundo. É óbvio que essa não é uma visão física, essa é uma visão espiritual. Está escrito no verso 6, disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Aqui está outra tática do diabo. O diabo é um estelionatário, ele é um enganador, ele é um mentiroso, ele promete o que ele não tem. Os reinos do mundo são do Senhor e do seu Cristo, do Senhor é a terra e a sua plenitude. O diabo nunca teve nada, o diabo não tem nada, o diabo não terá nada, o diabo não vai rei nem no inferno, lá ele vai ser atormentado pelos séculos dos séculos. Então essa é a isca mentirosa do pecado, promete prazer e dá desgosto, promete liberdade e escraviza, promete vida e mata. Foi a história lá com o casal primeiro no Éden. Não, se você comer, não, certamente não morrerás. Não, Deus não está falando sério não. E outra coisa, seus olhos vão ser abertos e vocês serão como Deus. Vocês vão subir a um escalão muito, muito, muito infinitamente mais alto do que esse que vocês vivem. E quando eles pecaram, o que eles descobriram é que eles estavam nus, que eles tinham pecado, estavam com vergonha, estavam com medo, estavam arrasados, estavam completamente debaixo da escravidão do pecado. O diabo é mentiroso, não acredita nele não. Agora prestem vocês atenção comigo, porque agora ele não mais tem sutileza. Irmãos, a Bíblia diz que o pecado, ele vai dominando a pessoa, de abismo em abismo, as pessoas vão entrando, vão caindo, vão se enredando, vão entrando num cipoal, e não consegue se soltar mais. Ele que é tão sutil, agora mostra as unhas. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Agora bota as unhas de fora. Agora se revela. Agora está pedindo para Jesus apostatar de Deus e se curvar a Ele. Leia a história das pessoas que se envolvem com o satanismo, com o ocultismo. No começo parece leve, no começo parece sutil, no começo a pessoa não consegue perceber todas as coisas, parece uma coisa boa.
Daqui a pouquinho ela vai se envolvendo, ela vai sendo amarrada, vai sendo completamente enrolada com aquela situação. Daqui a pouco ela está debaixo de uma trama, com correntes grossas, que ela não consegue mais sair. E a resposta de Jesus foi segura e categórica: só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Não divida o seu coração, não escute a mentira do diabo. E então, somos informados em Lucas 4,13, que também só Lucas nos informa isso, e vale a pena você ler comigo em voz alta, Lucas 4,13, vamos ler comigo esse texto? Lucas 4,13, vamos juntos? Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Tentações de toda sorte. É claro que os evangelistas narraram esse aspecto específico, mas deve ter tido outras, durante aqueles 40 dias. E aí o diabo o deixou até momento oportuno, e agora o diabo vem de novo, e vocês conhecem todos os evangelhos e os registros. Primeira tentação, está lá em João 6, Jesus tinha acabado de fazer um milagre, multiplicado pães e peixes, e aquela grande multidão faz ali um movimento popular para pegar Jesus e declarar o rei, conspirar contra César, conspirar contra Roma, fazer um motim, fazer uma rebelião, começar um processo político de virar a mesa do Império Romano. E Jesus saiu dele, sabe por quê? Ele não veio para ser um operador de milagres, ele não veio para ser um rei político, o reino dele não é deste mundo, ele veio para morrer na cruz pelos nossos pecados e nos libertar da escravidão do pecado, ele veio para nos dar vida e vida eterna. Agora o diabo usa a multidão, mudou de tática. Mas agora o diabo, sutilmente, está lá em Cesareia de Filipe, lá no extremo norte de Israel. Jesus Cristo disse para os seus discípulos assim: olha, eu preciso subir para Jerusalém, e lá eu vou ser entregue nas mãos dos sacerdotes, eu vou ser entregue nas mãos dos escribas, para ser preso, para ser crucificado, para ser sepultado e ressuscitar no terceiro dia. E agora Pedro chama Jesus à parte, passa a repreender a Jesus: tem piedade de ti mesmo, Senhor, isso nunca pode acontecer. E Jesus olha para ele e diz: arreda, Satanás, és para mim causa de tropeço, não cogita das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. Agora Satanás está enredando Pedro, discípulo amado de Jesus, que acabara de afirmar que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, para desviá-lo da cruz. No último momento, Jesus está preso, pregado naquela cruz, e está passando aquele povo lá embaixo, dizendo: desce daí, e nós cremos em ti, desce, nós creremos em ti. Tentação. Jesus tinha poder de descer daquela cruz? Ele tinha. Mas se ele descesse daquela cruz, nós desceríamos ao inferno. Amados irmãos, nós temos que ter cuidado, porque depois de uma vitória, você não pode ensarelhar as armas, você precisa continuar vigiando, porque ele vem com outras armas, com outras estratagemas, usando circunstâncias diferentes e pessoas diferentes para nos tentar. Mas eu quero concluir. Como é que você vence a tentação do diabo? Como é que você vence o diabo? Primeira coisa que eu chamo a sua atenção é a necessidade de ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de comunhão com Deus. Irmãos, se nós não vivermos na presença de Deus, nós não teremos forças para enfrentar o inimigo. A questão não é a presença do diabo, a questão é a ausência de Deus. Deus nunca nos mandou na sua palavra ter medo do diabo. A Bíblia nos manda a temer a Deus, a sujeitarmos-nos a Deus e a resistir ao diabo. Mas para resistirmos ao diabo, nós precisamos conhecer a intimidade de Deus. Segundo lugar, nós precisamos, meus amados irmãos, ter uma vida cheia do Espírito Santo. Jesus estava cheio do Espírito Santo e foi compelido a esse deserto onde foi tentado. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você está cheio de você mesmo. E se você estiver cheio de você mesmo, ou cheio de pecado, ou cheio de impureza, ou cheio de maldade, ou cheio de cobiça, ou cheio de outras coisas mais, você não terá munição para enfrentar o ataque desse inimigo. Terceiro, você precisa ter a Bíblia na sua mente, no seu coração e nos seus lábios.
Irmãos, é espantoso ainda hoje, com tanta riqueza que nós temos de literatura na mão, tantos crentes rasos de Bíblia, rasos, analfabetos quase. E tem hora, varão, que não dá para você ir lá no Google para fazer uma consulta. Tem hora que não dá para você abrir uma chave bíblica, uma concordância bíblica para saber onde está um versículo. Tem hora que você não tem prazo na sua biblioteca, nem ligar para o pastor: ô pastor, como é que é aquela referência assim? Não dá. Tem hora que ou você tem a Bíblia na sua mente, no seu coração, ou você fraqueja. Irmãos amados, tem crente que quem conhece sem piadas, e compartilha todas as suas redes sociais, mas não sabe um versículo da Bíblia. É hora da gente decorar a Bíblia, irmãos. Nós estamos vivendo um cerco. Está chegando um tempo perigoso. E tem hora, varão, que ou você tem a Bíblia no seu coração, na sua mente, como disse Jesus: está escrito, está escrito, está escrito. E Jesus não tinha um rolo talvez ali para consultar, aqui estava na mente dele, estava no coração dele. E é hora de você, meu irmão, gastar menos tempo com tanta coisa e começar a ler mais a sua Bíblia, a decorar versículos da palavra de Deus e ter isso na sua mente e no seu coração. O que é que disse o salmista? Guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É guardar a melhor coisa, a palavra, no melhor lugar, no coração, com o melhor propósito, para não pecar contra Deus. Mais do que isso, irmãos, se nós quisermos ter uma vida de vitória, nós temos que ter uma atitude de resistir o diabo. Resistir o diabo significa você não flertar com o pecado, você não paquerar a tentação, de você não abrir uma brechinha para conversar com o diabo. Você conhece aquela ilustração infantil? Se você abrir uma brechazinha, ele bota o pé. Se você abrir mais um pouquinho, ele bota o outro pé. Se você abrir mais um pouquinho, ele bota a metade do corpo. Daqui a pouquinho ele está dentro da sua casa, dentro do seu coração. Como é que você vai fazer? Perguntaram para uma menininha de escola dominical um dia: e se o diabo bater na porta da sua casa, o que você faz? Eu falei: eu vou chamar Jesus para atender. Chama Jesus para atender. Não tenta dialogar com ele, não. Não tenta dar uma de Eva com ele, não. Você precisa ter a palavra na mente, e você precisa ter vida de intimidade com Deus. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Você precisa resistir o diabo, e ele fugirá de vós, diz a Escritura. Que Deus nos ajude. Porque quando Jesus vence o diabo, cheio do Espírito Santo, ele retorna para Galileia, e lá ele começa o seu ministério, e ali as coisas acontecem, e diz a Bíblia que ele sai andando e libertando os oprimidos do diabo. Os cegos começam a ver, os surdos começam a ouvir, os mudos começam a falar, os coxos começam a andar, o evangelho é anunciado, e o poder de Deus se manifesta, porque Jesus venceu a batalha. Agora, queria que você ficasse em pé. E você dizia: e comigo, pastor? Eu sou fraco, eu sou limitado, a minha situação comigo é diferente, como é que eu faço? Como é que eu venço essa tentação? Então você vai ler comigo Hebreus 2, 17 e 18, e com esses dois versos nós teremos encerrado esta meditação. Hebreus 2, 17 e 18. Em voz bem alta, bem clara, bem sonora, bem eloquente. Toda a igreja, por favor, vamos juntos? Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer a propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. De novo o verso 18, vamos juntos? Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.